Pessoal, eu noticiei para vocês ontem, num editorial, que a deputada federal Carla Zambelli foi indiciada pela Polícia Federal, juntamente com um hacker, o Walter Delgatti. Você deve lembrar do caso que ganhou grande repercussão, em que eles argumentam que eles inseriram um mandato de prisão falso dentro do CNJ. Pois é, a Carla Zambelli se manifestou sobre esse caso e disse o seguinte, matéria do Pleno News. Zambelli sobre prisões. Tenho temor a Deus e somente a Ele. A Polícia Federal concluiu o inquérito e indiciou a deputada federal Carla Zambelli por suspeita de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Além dela, o hacker Walter Delgatti Neto também foi indiciado. O caso teria ocorrido em janeiro de 2023, quando o invasor acessou o sistema do CNJ usando as credenciais de um funcionário do órgão e inserido documentos falsos na plataforma. Entre eles, uma ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E aí a Carla Zambelli deu uma entrevista, falou que acredita que isso aí não vai dar em nada, que ela é inocente, que ela não teme retaliações por parte do judiciário, que ela teme somente a Deus. Então, ela mostra aí, assim, uma certa preocupação, é inevitável, mas falou até para tranquilizar os seus seguidores ali e os seus eleitores. Outro ponto que a gente precisa colocar em discussão, que também já foi pauta desse editorial, foi a ação do STF, que volta agora na quarta-feira a julgar a descriminalização do uso de drogas. O Efraim Filho, que é senador pela Paraíba, é quem está encabeçando essa ofensiva contra o STF para não permitir que seja aprovada uma decisão. Tanto é que tem uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição, para colocar dentro da Constituição que é proibido o uso de drogas no Brasil, ou seja, quer manter isso bem longe do Brasil. Isso aqui deixa claro um conflito entre o STF e o Legislativo. Matéria da Revista Oeste. Julgamento no STF sobre descriminalização das drogas deve acelerar a votação de PEC no Senado. O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio deve acelerar o ritmo de tramitação da proposta de emenda à Constituição que criminaliza qualquer porte e posse de drogas no Senado. O julgamento no Supremo está marcado para acontecer já na quarta-feira. Apesar disso, o relator da PEC, que é o senador Efraim Filho, do União Brasil, disse ao Oeste que há a possibilidade do texto ser apreciado já na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde a proposta está desde o fim de novembro de 2023. Lembrando que isso aí já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e eles querem, enfim, aprovar o mais rápido possível para fazer aí uma barreira ao próprio Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em extremismo, quando a gente fala em autoritarismo, a esquerda tenta jogar essa pecha contra a direita. Mas, na realidade, a esquerda é a maior detentora do extremismo e isso é indiscutível. Os sistemas geridos pela esquerda que causaram um mal, gigantesco ao mundo, continua sendo pregado. E aí, eles vêm com esse discurso de extrema-direita, sendo que o verdadeiro extremismo é deles. Você deve ter visto o caso onde a Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, disse abertamente que vai proibir bolsonaristas de se manifestar. Então, eles começaram proibindo que eles entrassem no metrô. Hoje, um dos representantes da torcida da Gaviões da Fiel do Corinthians faz um discurso de ódio, tá? Grande. E eu acredito que depois dessa aqui vai ter muito patriota aí que vai repensar ser um torcedor do Corinthians. Dá uma olhada nesse trecho aqui. É esse o nível dessa gente. E essa gente vestiu verde e amarelo, se fantasiou de palhaço e foi até a Paulista aplaudir isso. Aplaudir esse cara. É assustador isso. E por que eu tô falando isso? O que vocês esperavam da torcida do Corinthians, mano? O que vocês esperavam do torcedor do Corinthians que se depara com essa gente que odeia preto, que odeia pobre? Odeia. O que vocês esperavam? Que confraternizassem com essa gente?
Ah, Catalão, então tá, então você vai tratar intolerância com intolerância? É, em alguns momentos é isso mesmo. Eu faria o mesmo ali. Eu faria o mesmo ali. E aliás, acho que foram bem classudos, aliás. Poderiam ter feito pior. Aliás, poderiam ter feito pior. Simplesmente não deixaram entrar. Falaram, vocês vão pra lá. É isso. O que vocês, fiel quartel, esperam da torcida do Corinthians? E agora eu vou machucar mais um pouquinho o coraçãozinho sofrido de você reacionário pra caralho aí do outro lado. O Corinthians, irmão, é de esquerda. Eu vou repetir, tá? Goste você ou não, seja você de esquerda ou não. Já acabei de falar, eu também acho que eu não sou, tá? Mas seja você de direita, de esquerda, o que for, o Corinthians é de esquerda, irmão. O Corinthians sempre foi de esquerda, o Corinthians sempre esteve ligado às pautas caras à esquerda. É esse o nível dessa gente. Pois é. Então, você que é torcedor corintiano aí, se você tiver com a camisa do Corinthians por aí, você vai ser confundido com alguém da esquerda. Será? Então, assim, é um nível de discurso, sabe, de ódio mesmo, e eles dizem que eles são a turma do amor. Dá pra você entender como que funciona essa questão? Isso é o ódio arraigado. Não tenha dúvidas disso. Então, assim, esperamos que um dia o Brasil possa voltar a ter normalidade. Ou seja, que o Brasil saia desse contexto absurdo e dessa aberração que é esse discurso polarizado do ódio do eu contra eles, que a esquerda trouxe. Então, assim, foi uma manifestação pacífica, foi uma manifestação democrática, sem nenhum conflito, e esses caras, eles vêm atrapalhar a manifestação dos outros. Eles se julgam no direito disso, e eles não têm o direito disso. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Eu defendo o direito da esquerda a se manifestar. A esquerda tem o direito, tanto é que tem um evento marcado aí para acontecer já na semana de março agora. Acho que é o dia 4 de março, não sei ao certo. Mas tem um evento marcado para acontecer aí da esquerda. Que aconteça, que o evento possa acontecer e que quem é efetivamente de esquerda e que defende as pautas de esquerda possam comparecer. E algumas pessoas até ironizam isso, né? Teve um deputado bolsonarista, deputado Anderson Moraes, ele fez uma postagem aqui dizendo que, olha, eu tenho uma Kombi, eu até ofereço essa Kombi para a esquerda poder juntar gente. Dá uma olhada. Agora já se fala na esquerda fazer uma manifestação aí no mês de março. E no Rio de Janeiro, eu quero colocar à disposição, tá, da esquerda. Eu tenho uma Kombi lá em casa, eu deixo à disposição com vocês podem pegar emprestado comigo para levar os manifestantes de vocês. Se tiver algum deputado da esquerda que estiver fazendo parte da manifestação que acontecerá aqui no Rio, pode passar lá em casa para pegar a Kombi, que eu vou deixar emprestado com vocês para ver se vocês conseguem colocar gente para fazer manifestação, porque até então eu nunca vi vocês conseguirem encher nada. Agora já se... Pois é. E aí? Manifestem-se. Tem até a ajuda da direita para vocês se manifestarem. Então, não é democrático, não é sensato vocês verem esse discurso de ódio transvertido de amor, né? Ah, nós somos o governo do amor, mas fazem um ódio. E o governo que era do ódio, os caras só querem se manifestar, os caras só querem ter o direito de liberdade, tanto para você quanto para mim. É aquela velha máxima. Posso até não concordar com o que você diz, mas vou brigar até o final, para que você possa ter o direito de dizer. Pessoal, eu vi um trecho, uma cena de um filme que eu achei super interessante. Eu resolvi readaptar isso aqui e eu vou aplicar aqui com vocês, tá? Para vocês pensarem um pouco comigo. O quanto a mídia tem um poder de influência sobre as pessoas que ficam ali à mercê da mídia. Um caso de um professor perguntando para os seus alunos. E ele falou o seguinte, olha, eu vou apresentar 3 candidatos para vocês. Aí vocês vão me dizer qual deles você vota. O primeiro candidato é um cara deficiente. Ele teve pólio, então ele ficou deficiente. Ele não se locomove bem, mas ele tende a ser um pouco mentiroso. E também já traiu a esposa. Ele é um cara um tanto quanto conturbado, depressivo por causa da doença que ele tem, tá? Das sequelas que ele ficou por causa da doença. Mas ele é um cara
assim, que não dá para confiar muito, mente muito e costuma beber muito por causa da depressão também. Tem um outro cara também, esse é o segundo candidato, esse é mais complicado. Esse cara não se cuida, é desleixado, acima do peso, gordo. Esse cara, depressivo, boêmio, ia para os piores tipos de zonas da cidade. Um cara que arrogante, difícil de lidar com um cara complicado, também depressivo, um cara que questionava tudo e a todos, e quando não era do jeito dele, ele apelava, bebia demais, toda noite, para poder dormir por causa da sua depressão, tinha que entrar ali, tomar champanhe, vinho, cigarro e antidepressivos. Esse é o candidato número 2 que a imprensa apresenta para vocês. E aí nós temos um terceiro, um herói condecorado de guerra. Esse herói condecorado de guerra, sempre nas aparições, ele é um cara muito afável, um cara amável com mulheres, com crianças, um cara que aqueles que são como ele, dos seus, ele prometia defender até a morte. Ele dizia que tudo e todos que se levantassem contra aqueles que são seus, ele ia defender. Por isso que ele cuidava muito bem das mulheres, ele cuidava muito bem das crianças. E aí, a pergunta é, qual desses você votaria? Então, eu tenho a opção 1, que é o cara da polio ali, que traía a mulher, complicado. Eu tenho a opção 2, o cara depressivo, arrogante. E eu tenho a opção 3, que cuidava muito bem daqueles dos seus. Qual que você votaria? Pois é, nesse vídeo, todo mundo falou, cara, eu vou votar no herói de guerra, que foi condecorado e que cuida muito bem das mulheres e de todo mundo. Pois é, se você deixou de votar no 1, você deixou de votar no Franklin Roosevelt, um dos considerados melhores presidentes da América. Pois é, dentre os 3 presidentes, ele está ali entre os 3 melhores. E junto com George Washington, entre outros. E aí, esse aqui, ele tinha problemas pessoais, mas foi um dos melhores presidentes que teve. Mas a imprensa mostrarei ele para você assim. O segundo que você deixou de votar foi o Winston Churchill. Não sei se você sabe, o Winston Churchill tinha um bom problema com bebidas e champanhe. Mas ele foi um dos caras, os ingleses, que conseguiram acabar com a Segunda Guerra Mundial. Foi um estadista ímpar no mundo e trouxe, de certa forma, a paz para o mundo, acabando com a Segunda Guerra Mundial. Pois é, você deixou de votar nele também. Ele era um ébrio. Agora, o cara que gostava de cuidar das mulheres alemãs, era muito afável com os alemães, era esse cara aqui, que vocês provavelmente votariam nele. O cara que se apresenta como o salvador do povo alemão. Mas o que ele fez? Pois é, vocês sabem muito bem, Adolf Hitler. Nesse contexto todo que a gente apresentou para vocês, é a forma que a mídia apresenta as pessoas para vocês. E aí eu te pergunto, você sabe o porquê que hoje está se aumentando os recursos para a imprensa e cada vez mais você vê empresas como a Jovem Pan, como a Rede TV, que outrora questionavam o governo, abaixando as orelhas, estando sempre ao lado do governo, porque eles têm o poder de mostrar para vocês só o lado bom das coisas e potencializar o lado mal das coisas de uma forma incrível. Você viu isso nos últimos 4 anos e você está vendo isso no último ano agora. Então, isso aqui foi um alerta, foi uma espécie de um conteúdo que eu quis fazer aqui, uma oficina que eu quis fazer com vocês. E aí, o que vocês tiram de conclusão disso? Bom, por fim, mas não menos importante, nós vamos falar de direito. Eu quero colocar para vocês aqui uma cena de uma fala do senador Isalci Lucas. Eu achei interessante a gente discutir aqui, porque ele faz uma consideração muito ponderada aqui sobre a fala de um promotor de justiça, professor de direito. E coisa que eu venho falando sempre, a gente tem que rever o direito como um todo. E vocês vão entender o porquê. Assista aqui comigo. O juiz pode instaurar inquérito? Ele responde aqui não, salvo se for ministro do Supremo.
O senhor Rodrigo Guimarães, que é promotor de justiça do Paraná, ele escreveu um texto assim, senador Girão, muito importante. Olha só o que ele disse aqui. Como são muitas as novidades hermenêuticas do processo penal brasileiro, eu resolvi fazer algumas anotações para me reorganizar na compreensão de temas importantes e reformular minhas aulas de processo penal. Ele é professor. E ele vai ter que fazer agora mudar o plano de aula dele para reorganizar. E ele diz aqui, primeiro, juiz pode instaurar inquérito? Ele responde aqui, não, salvo se for ministro Supremo. Juiz pode investigar crimes? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Quarto, juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público? Na aula que ele dá, ele diz que não. Agora, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Juiz pode manter prisão em flagrante sem convertê-la em preventiva? Não, também não. Salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 6. Juiz pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crime instantâneo acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundindo dado básico de direito penal que diferencia crime permanente de crime instantâneo com efeitos permanentes? Ele, na aula dele, diz que não. Agora ele vai ter que dizer, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 7. Juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina arquivamento do inquérito? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 8. Juiz pode dar entrevista sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 9. Juiz pode ofender graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva, inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas e palestras, repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar o caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 10º aqui, juiz pode fazer homenagem pública ao advogado do réu, elogiando seu trabalho no caso concreto, a ponto de chegar a lágrimas, de tão abalado emocionalmente que ficou, revelando uma torcida pela defesa e se considerar ao mesmo tempo imparcial para julgar o caso? Diz ele que, óbvio que não, mas salvo agora, se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 11º, juiz pode considerar válido inquérito sem fato delimitado para investigação? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 12º, juiz pode fazer analogia in malam partem, alargando o objeto material de um crime por interpretação? Também não, juiz não pode fazer isso, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dizer ao investigado que ele tem direito ao silêncio, mas caso resolva falar, não pode mentir? Não, salvo também ministro do Supremo Tribunal Federal. E 14º, juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, É socialismo ou capitalismo? Vamos lá, tá? Olha, isso aqui é uma lista de ações, de situações que nós encaramos no devido processo legal, que realmente, apesar de ter sido dito com uma certa ironia pelo senador Exalci Lucas, demonstra aqui, sabe, uma sequência de furos jurídicos que aconteceram no Brasil nos últimos dias, o que me leva a crer que se trata de um verdadeiro tribunal de exceção. A exceção da regra se aplica agora nos casos em que o Supremo Tribunal Federal interessa, tá? Então, esse é o Brasil de hoje. Valeu a pena expor aqui que você pode pegar tópico a tópico e argumentar onde foram os abusos cometidos dentro do direito brasileiro. Bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até amanhã.